E aí pessoal, boa, voltando aqui mais uma aulinha de geografia, né? Pra gente dar aquela velha relaxada. Pois bem, né pessoal, hoje a gente vai falar sobre migrações, né? O intuito hoje é falar um pouquinho sobre a composição, né? Das migrações, né? A gente vai falar um pouquinho a nível do mundo, a nível de Brasil. A nossa aula vai ser relacionada a essa questão das migrações. Então, vamos embora, né galera? Olha, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as migrações, né? Todo o comportamento migratório. Para quem não lembra, né, pessoal, migrações têm alguma característica importante, como por exemplo, né, a gente está falando sobre o deslocamento populacional, a gente está falando exatamente dessa questão, né, de você ir para um lugar e se deslocar para o outro. Lembrando uma ideia boa, né, pessoal? A migração não faz parte especificamente do crescimento vegetativo. Cuidado com isso, né? O crescimento vegetativo só está relacionado, né, ao crescimento populacional, está relacionado especificamente à questão da relação entre mortalidade e natalidade. Você vai fazer a comparação, saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, as migrações não entram dentro dessa composição do crescimento vegetativo, certo? Isso aqui é uma ideia boa. Outra coisa que você vai ter que lembrar quando falar de migrações é que existe, né, aquela questão do imigrante, né? O imigrante e o que a gente chama, né, do imigrante, que é exatamente você fazer o quê? Você sair, né? O imigrante quem está saindo, o imigrante quem está chegando, né, no seu país. Mas cuidado com isso, né, pessoal? Você vai ter que ter um ponto de referência para você saber se eu estou falando de migração ou imigração. Tem que ter esse ponto de referência para você ter essa caracterização. Isso aqui é importante também para vocês perceberem, né, essas ideias. Então, fiquem atentos a essas características. Além de você saber isso aqui, né, pessoal, você vai ter que lembrar que existem migrações internas. Olha, a gente vai lembrar sempre das migrações classificadas como internas. As clássicas, né, imigrações internas são, principalmente, né, olha, a gente lembra do famoso êxodo rural, clássico, né, essa migração campo-cidade, né, a gente tem essa formação específica dessa migração campo-cidade. Eu tenho a migração chamada também de sazonal, né, pessoal? Aqui eu tenho, que também pode ser chamada de migração de transhumância, né? A galera fala muito com esse nomezinho, migração de transhumância. E tem uma caracterização interessante nessa sazonal, ela tem relações climáticas, né? Aqui eu tenho relações climáticas, né? Tem a ver com as estações, olha, do ano. Que vocês devem lembrar, né, que é aquela específica, aquela migração bem específica, né, pessoal? Quando a gente tem, né, esse deslocamento por conta da questão, né, da troca aí, né, que a gente tem de estação do ano. Período seco, o cara vai migrar, e no período que a gente tem, né, a gente fala aí especificamente, né, o período da cheia, vai fazer com que a gente retorne para o nosso local de origem. Quem faz muito isso aqui, né, é a nossa famosa migração lá no Espal de Arara, né, pessoal? Aquela migração que fazia o nordestino em direção, né, às regiões que tivesse, né, uma caracterização de mais cheia, tivesse trabalho e assim por diante. Lembrando que o Nordeste estava passando, né, por esse período de seca, fazia com que o nordestino migrasse, né, para dar uma melhorada de vida nessa composição. Isso aqui é uma ideia importante para vocês pensarem também sobre essas características, certo? E dentro dessas migrações internas eu não posso esquecer de falar da migração pendular, né? E essa é a clássica, né? Já foi várias questões, inclusive questões do Enem caiu sobre ela, né? Então é bom vocês ficarem atentos sobre essas migrações, que é exatamente, né, pessoal, a migração, olha, migração, foi mal, de área, né? Que é motivada o seguinte, né, pessoal? Se ela é uma migração diária, significa que o cara vai e volta todos os dias, né? Você vai e volta todos os dias.
né? E dentro dessa classificação, dessa migração pendular, essa migração diária, vocês vão lembrar, né, que tem uma motivação, principalmente, né, pela questão de trabalho, olha, trabalho, e a questão, né, de educação, né, ligado muito à questão, né, também do estudo, né, você que estuda aí em outra cidade e tal, você faz essa migração pendular diariamente, você sai da sua casa, pega o seu carro ou transporte escolar, chega na escola, assiste aula em outra cidade, depois retorna para sua casa, fazendo esse processo dessa migração pendular. É uma coisa que você vai e volta todos os dias. Então tem a ver com esse processo aqui específico, né? Quando a gente fala sobre as migrações internas, né? Como eu falei para vocês, quem mais construiu dentro dessa composição aí do Brasil, né? Quem mais construiu aqui está relacionado a essas migrações internas, a gente lembra sempre do nordestino, né, pessoal? Lembre de que o nordestino teve uma migração aqui intensa dentro do Brasil na sua composição. Desde o período colonial, né? Se vocês lembrarem lá, desde o período colonial a gente tem esse processo dessa migração intensa aqui do nordestino para fazer exatamente, né, buscar uma melhoria de vida. E já que a gente está falando sobre esse contexto, é bom vocês lembrarem, né, pessoal, que quando a gente fala sobre migrações, eu também não posso esquecer do que a gente chama, né, olha, dos setores, né? Vamos lá. O que é que faz você migrar, né? São dois motivos, podem ser os setores, né, que a gente fala, né, o que a gente chama de repulsão e atração. Pessoal, e qual seria essa classificação entre repulsão e atração? Bem fácil, bem simples, vocês devem, né, ter se ligado aí na questão da própria nomenclatura. Repulsão é porque exatamente, né, tem alguns setores que vai ser repulsivo, vai fazer com que você saia dali, daquela região, e setores atrativos vai fazer com que você se desloque, lógico, para aquela região. E os setores repulsivos, né, podem estar relacionados principalmente a questões básicas, como por exemplo, né, a gente falta de emprego, né, falta de estrutura, criminalidade, algumas coisas fazem com que você migre daquela região, como também pode ser umas coisas mais imediatas, sérias, como por exemplo guerras, né, conflitos e tal, que a gente que podem aparecer nessas regiões e fazem com que as pessoas migrem, né, dessas áreas aí. Então, fiquem atentos a essas características, né? E o fator de atração principalmente está ligado à infraestrutura, melhoria de vida, trabalho, né? Isso que fazem com que as pessoas migrem, né, para essas regiões. Eles vão buscar exatamente essa melhoria de vida, né, nesse processo aí atrativo, né, para buscar essa melhoria de vida. Por isso que os nordestinos faziam muito esse processo, né, pessoal? O setor, a questão repulsiva seria principalmente a questão da pobreza e a seca, né? E o fator atrativo lá no Sudeste, por exemplo, seria o processo de você conseguir uma melhoria de vida através do trabalho, né? São características importantes para vocês perceberem. É bom ficar atento, né, pessoal? Porque eu estou falando especificamente do Brasil, mas podem cair também questões relacionadas a nível, né, internacional sobre migrações. E para isso, é bom você ficar atento nas migrações que acontecem, olha, principalmente, né, relacionados, né, fiquem bem atentos aí, principalmente as migrações que acontecem por conta, né, especificamente, né, que as pessoas fazem esse processo de migração, tem uma relação com esse setor repulsivo e atrativo desde o período, né, do período lá da Idade Média, as pessoas fazem esse processo de migração. Principalmente lá estava relacionado, né, à questão das invasões bárbaras e tal, no período da Era Medieval, as pessoas faziam esse processo. E teve também no final da Idade Média a história das grandes navegações, eram aquelas migrações internacionais onde as pessoas iam descobrir novas terras para buscar especiarias, né? Então teve esse contato específico de você migrar em busca, né, de buscar essas especiarias, era a atração da época, né? Isso é uma migração bem comum. Quando eu falo, né, pós esse período específico, eu posso lembrar também da nossa, né, período da Revolução Industrial.
a migração que vai ser bem né, falada no período aí da Revolução Industrial, vocês devem lembrar principalmente a migração do êxodo rural, né? As pessoas vão migrar muito do campo para a cidade, porque a industrialização está ligada direta à composição da urbanização. Então a gente precisava exatamente ter esses setores assim, né, que tivessem maior atração, né, que era exatamente a cidade, fazer com que as pessoas, né, buscassem essa melhoria de vida dentro da cidade. Então tem essas características que vocês devem levar bastante em consideração quando a gente fala, né, sobre esse processo migratório, ok? Então, características boas para vocês lembrarem, né, dessas formações, ok? E dentro dessa composição eu também, né, já falei aqui dos fatores atrativos e repulsivos aqui dentro do Brasil, mas eu posso contar um pouquinho da história da migração brasileira, né, pessoal? Que algumas coisas importantes aconteceram aqui no Brasil nessas ideias. E a gente pode lembrar disso aí, são ideias boas, né? Eu posso lembrar, por exemplo, se eu falar do Brasil, olha, quando eu falo do Brasil, eu falo das migrações que aconteceram, né? Por exemplo, desde o período colonial, que a gente teve, por exemplo, as migrações forçadas dos escravos, clássico isso aí, né? Essa é uma migração classificada como forçada, fiquem atentos, né? E também teve a chegada dos portugueses aqui e tal, teve essas caracterizações. Mas dentro dessas ideias, olha, preste atenção, né? Eu gosto de falar muito das migrações que aconteceram, né, já no século XIX, porque no século XIX a gente tem a formação do ciclo, né, do café, e dentro dessa composição do ciclo do café, quem deu a base estrutural foi exatamente os imigrantes, né? Os imigrantes é o que vão dar, né, a mão de obra, né, desse processo, né, de formação dos cafezais. Vocês vão lembrar, né, que teve exatamente todo o processo atrativo, né, para os imigrantes virem para cá, com o processo, por exemplo, do branqueamento da população, né, que é uma coisa que a população brasileira já era no século XIX bastante miscigenada, e os governantes e tal queriam exatamente acabar com esse processo de miscigenação. Olha que ingênuos, né, pessoal? A formação brasileira era bastante já misturada e não tinha mais como a gente, né, ter esse processo. Mas os imigrantes, quando vieram para cá, tinham essa característica de trazer mais branqueamento. Principalmente quem? Italianos e alemães, né? Eles vieram para cá bastante aí nesse século XIX, né? Tanto que vão caracterizar a formação, né, específica de alguns bairros, por exemplo, por parte dos italianos, vão ter a caracterização, né, de formação alguns bairros na região de São Paulo, né, como o bairro do Brás, né, tem essa formação específica, e os alemães vão ficar ali mais na região próxima ao sul do Brasil, né? Até hoje nós temos as colônias alemãs, né, que tem lá no sul do Brasil, são características para vocês perceberem, né, como desse comportamento dos imigrantes quando eles chegaram aqui no Brasil. Não é? São dicas importantes para vocês perceberem lá desses imigrantes do século XIX, certo? São características. No século XX a gente tem no início também a migração, né, principalmente de japoneses lá em 1908, né, tem a chegada do primeiro, né, navio carregado de japoneses, né, buscando principalmente fugir do que estava acontecendo, né, dos conflitos que a gente estava tendo naquela região. Observe que a gente já estava bem próximo também da nossa Primeira Guerra Mundial. Isso é uma coisa que tem ligação aí bastante, né? Os japoneses vão vir para cá também fugindo da guerra. Isso tudo vai dar uma caracterização, né, do período que estava acontecendo, né, no período, e fazer com que o Brasil se tornasse um lugar atrativo, né? Estava crescendo o processo do café e as pessoas precisavam, né, de mão de obra aqui, junto com a questão que eles estavam tendo o fator repulsivo das seus países de origem, né, precisando buscar essa melhoria de vida. Então, quando a gente fala a nível de Brasil, é bom vocês terem essas ideias caracterizadas. E eu não posso deixar de falar, né, quando eu falo da atualidade, né, não posso falar da... Temos a caracterização principalmente, né, dos latino
americanos, né? A gente tem aqui, ó, na atualidade temos muitos imigrantes que é dessa parte, né, dos latinos americanos, né? Principalmente relacionado ao quê? Pessoal, o Brasil é um país ainda, por incrível que pareça, é um país que tem bastante atrativo. É um país rico, né, comparado aos outros países que nós temos aqui na América Latina. Então, o Brasil ele ainda se torna um país assim de destaque dentro da composição da América Latina, principalmente por o que é que acontece, né, dentro desse processo. Coisas clássicas, né? Vocês devem lembrar, por exemplo, né, o que aconteceu na Venezuela, a questão, né, do socialismo, essa disputa, né, que tem, essa guerra civil que tem lá na composição, né, a Bolívia, na Colômbia e tal, no Haiti, né, tem a questão também dos conflitos que a gente tem lá. Inclusive, né, vocês vão lembrar, eu estou falando dessa galera porque se a gente for fazer uma contabilidade, os povos que vêm mais lá para cá, latino-americanos, principalmente são haitianos, né, e venezuelanos, né, por conta dessa questão desses conflitos que acontecem nos seus países de origem, fazem com que essas pessoas queiram vir para o Brasil fugindo da guerra e tentando buscar uma melhoria de vida, né? São coisas importantes que vocês devem levar em consideração, ok? 10 boazinhas aqui, né? Vocês devem lembrar sobre esse processo, ok? Então, temos essas caracterizações aqui que levam, né, a gente repensar toda a composição, né, dessas ideias específicas que estavam acontecendo aqui com a chegada desses imigrantes, né? Importante para vocês perceberem todas essas histórias aqui. E dentro dessa característica, quando a gente fala a nível de Brasil, eu não posso esquecer também de falar das migrações externas, né? Então, porque a gente falou aqui dos imigrantes chegando aqui no Brasil, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o que acontece, né, com as migrações a nível mundial. Isso aqui é importante também, né, pessoal? A gente vai falar aqui um pouquinho agora das migrações, né, internacionais. Olha que coisa importante, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as migrações das migrações internacionais aqui. Pessoal, migração internacional, o próprio nome está dizendo, é uma migração externa, quando você migra de um país para o outro, certo? Relacionado também aos setores atrativos e repulsivos, como a gente falou, né? Com referência às migrações internas também. Tudo isso aí está tranquilo e de boa e tal. Só que hoje a gente percebe que quando a gente faz essa relação dos setores atrativos e repulsivos, a gente tem que repensar muitas coisas, né, com relação aos imigrantes na atualidade, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, né, da nossa atualidade sobre esse processo de imigração. O que faz esse processo da imigração na atualidade, né, pessoal, está relacionado principalmente, né, como eu falei para vocês, a setores repulsivos, como por exemplo guerra civil que acontece em vários lugares aí, como a gente deve lembrar, né, da tentativa, né, de entrada dos imigrantes africanos e o pessoal também do Oriente Médio buscando a Europa para tentar, né, fugir dos conflitos que acontecem nessas regiões. Vocês devem lembrar lá, desde 2010 para 2012, começou esse processo e tal, gerou bastante polêmicas aí a nível mundial, porque exatamente, né, essas pessoas faziam essa travessia principalmente pelo mar Mediterrâneo, né? E essa travessia era feita de forma, né, irregular, né? Aquela forma que a gente fala, né, uma forma bem clandestina, bem sem estrutura para você fazer essa travessia, e muita gente começou a morrer nessas travessias, né, pessoal? Muita gente morrendo nessas travessias. Temos casos clássicos, né, da imagem lá da criança ser encontrada na praia, morta, né?
e fora N e outras pessoas aí que morreram nesse processo, né? Esse processo de travessia. Então é um processo triste que foi se agravando em 2015, 2016, 2017, cada vez mais se agravando, se agravando, se agravando, e essas travessias ainda continuam, hein, pessoal? Estamos em pleno 2000, né? E 20 ainda acontece esse processo. Aquela velha história, né? Meu país está em conflito, eu não tenho grande estrutura no país que eu estou, está fazendo esse processo do fator repulsivo, e eu tenho a Europa como uma grande caracterização, né, para você chegar lá e buscar essa melhoria de vida, certo? É um fator atrativo. Só que existe um probleminha, né? Existe um probleminha aí nessa história, né, pessoal? Que quando eles começaram a fazer esse processo de imigração, começou o que a gente chama da geopolítica da migração, né, pessoal? A gente tem que falar um pouquinho sobre essa geopolítica da imigração. Por quê? Geralmente eles vão não como propriamente dito, né, o que a gente fala, né? São imigrantes propriamente dito. Tem muitos refugiados em vários lugares, né, pessoal? Não confundir, né? Imigrante é quando você faz aquela migração por si só. O refugiado é como se fosse exatamente uma caracterização, né? Que ele é meio que obrigado a migrar, né, para essas novas áreas, para se refugiar exatamente esses conflitos que estão acontecendo. E gerou essa geopolítica, né, dos imigrantes, né, porque exatamente veio as questões diplomáticas que começaram a acontecer, né, entre países africanos, com países europeus, né, os conflitos que começaram a acontecer dentro da União Europeia, né, por conta dessa chegada desses imigrantes, são características que vocês devem lembrar, né, a questão da formação do Brexit, né, que é exatamente a saída da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, da União exatamente da formação da União Europeia, por conta especificamente, né, pessoal, dessa caracterização de receber imigrantes, né? Receber imigrantes, a Inglaterra não gostou desse processo, e olha que a Inglaterra, né, tem vários imigrantes no seu país. Eles começaram a dar aquela velha desculpa, né, junto dos imigrantes estão vindo terroristas e tal, mas a gente sabe, né, que era exatamente nessa classificação mais, né, voltada para o que a gente chama do que? Da xenofobia, né, pessoal? A gente não pode esquecer que a Europa tem essa caracterização muito da xenofobia, né? Que a xenofobia nada mais, nada menos é do que essa aversão, né? Essa não gostar, digamos assim, né? Essa caracterização desses, exatamente desses imigrantes, né? Ou não concordar com a cultura desses imigrantes. Isso aqui são características que vocês devem levar em consideração quando a gente fala, né, desse processo, né, de imigração na atualidade. Então, a xenofobia foi uma coisa que virou, né, meio dentro desse contexto uma boa, né, a oportunidade para você mostrar que realmente você, né, no caso eles lá, não concordavam com a cultura, né, não se acham superiores à cultura, né, dos outros países que estavam migrando para lá, dessas pessoas, desses povos que estavam migrando, né, para essas regiões. Então, são características que vocês devem, né, pensarem, refletirem e tal. Essa questão da xenofobia é muito importante, né, dentro dessa história, porque a xenofobia ela é praticada praticamente, né, pessoal, como diariamente. Vem aquela história, né? Ah, aquele cara de cultura diferente está roubando meu emprego. Aquele cara de cultura diferente ele está trazendo terrorismo para aqui para dentro e tal. São coisas que vocês devem, ó, trabalhar com essa história para entender todo esse contexto da xenofobia, né? Olha, isso aqui é de extrema importância para vocês entenderem essas caracterizações. Então, o contexto em si trabalha com essa ideia. Mas não vamos esquecer, né, pessoal, que contra esse processo da xenofobia existe o que a gente chama, né, da intervenção, né, da ONU
com a história, principalmente, né, pessoal, dos direitos humanos. Olha, vem a história aqui também dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são classificados como os direitos humanos universais, né, pessoal? E essa história onde intervém exatamente nesse processo e manda, por exemplo, a União Europeia mudar suas leis para a questão dos imigrantes, porque tem diretamente essa relação, né, com os direitos humanos, né, pessoal? Os países, eles têm que ser nações amigas, eles têm que receber as pessoas, eles têm que exatamente comportar essas pessoas que estão passando dificuldades em seus países. Isso aqui é uma coisa lógica que vocês devem levar em consideração quando a gente trabalha essas ideias, né? Então, os direitos humanos trabalham com essa caracterização, apesar que, se vocês olharem um pouquinho, né, essas relações, vocês vão perceber que os direitos humanos, eles meio vão de encontro à questão de culturas separadas, porque os direitos humanos, ele trabalham na ideia de uma cultura universal. Olha, tem muita relação também, tem uma relação direta também com a composição da formação da civilização ocidental. Então, a gente tem essa caracterização muito voltada a esses princípios, certo, pessoal? Então, são ideias boas, vocês devem pensar e refletir aí também sobre essa questão das imigrações. Mas, né, não podemos deixar de lado, né, não podemos esquecer também que essa prática da xenofobia, ela pode ser composta também, né, dentro de um próprio país, né, pessoal? Como acontece aqui no nosso Brasil. Olha, o nosso Brasil tem essa caracterização também, né, pessoal? Vocês percebem que os nordestinos sofrem muito esse processo de aversão à cultura comparado aos, né, a galera do sudeste do Brasil, a galera do sul do Brasil. A gente não tem essa composição. Que contradição, né? Como eu falei aqui para vocês, né? No início da formação das migrações internas, né, os nordestinos praticamente criaram esse Brasilzão, né? Nós nordestinos criamos praticamente, né, esse Brasilzão. E mesmo assim não somos valorizados, né, nem somos, né, representados. Na realidade a gente só é classificado, né, praticamente como se fosse, né, uma formação, né, sempre inferior. Olha, o Brasil é construído pelos nordestinos, mas era sempre representado como inferiores, povo que não tem, né, que passa fome, que não tem infraestrutura, que precisa de melhoria de vida e assim por diante. E isso tudo acontece também quando a gente fala, né, sobre essas imigrações internacionais. Parece que os nordestinos meio que estão caracterizados como esses imigrantes, né, que vêm lá da África, da Ásia e de outros lugares do mundo em busca de uma melhoria de vida, né? São coisas que vocês devem pensar e refletir dentro dessas categorias, né, para analisar, né, essas ideias. Então, olha, fica bem atento para vocês perceberem, né, essas categorias desse processo de imigração. Ok, pessoal? Então, é bom relacionar esses imigrantes. Isso é um assunto que cai bastante, né, no Enem. Ok? Não se esqueçam, né, que a gente vai ter sempre essas exemplificações, né? Isso aqui tem muito a ver com essa questão também da classificação também da regionalização do mundo, né? Blocos econômicos, disputas geopolíticas, relações de poder, né? E migrações. Então, tudo isso está inserido dentro desse contexto da geopolítica, que vai fazer com que você encontre várias questões do Enem sobre essas categorias. Então, ó, uma coisa está conectada com a outra, né? Fiquem atentos a essas características. Pessoal, a ideia é a gente trabalhar esse contexto para exatamente conseguir abarcar, né, a maior número de questões sobre esse tema, ok? Não se esqueçam, né, que a gente vai fazer umas questõezinhas também sobre essas categorias do processo de imigração. Então, no mais, aqui a ideia inicial seria a gente trabalhar esse contexto para a gente fechar o nosso capítulo sobre dinâmica populacional. Porque a dinâmica populacional começa lá com crescimento populacional, né, conceitos principais sobre a dinâmica populacional, mas a gente fecha sempre falando sobre o processo de imigração,
que é uma das partes mais importantes dentro desse contexto, né? Dessa dinâmica populacional, deslocamento espacial, né, pessoal? Olha, que cada vez mais está mais rápido, cada vez mais a gente está mais dinâmico, cada vez mais a gente está compondo várias outras ideias, né? E por isso, antene-se, se ligue, né, pessoal? Cada vez mais a gente precisa se antenar, buscar novas perspectivas, ok? Então, se liguem, antenas ligadas aí para a gente conseguir, né, resolver essas questões também do vestibular. Pessoal, então até mais, fiquem com Deus, aproveitem, né? E até a próxima. Cheiro no coração. Valeu!